Eu dei start aqui na gravação. Tá? Antes da gente iniciar a aula propriamente dita, eu vou passar o vídeo sobre as diretrizes aqui do Senai, né? Como que a gente deve se portar, né? Frente a, né, os desafios atuais aí, o aula EAD, tá? Deixa eu incluir o som. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Entrar aqui na nossa sala. Compartilhar aqui a tela. Então, pessoal, na aula passada, foi no dia 12, isso. Dia 12, a gente viu sobre atividade 1. Então, hoje, né, a gente vai ver sobre análise da atividade 2, tá? Já vamos lá, já vamos atrás aqui da atividade 2. Virar aqui o parágrafo. Então, hoje vai ser sobre hidráulica. Daí, os princípios de hidráulica, pessoal, eu estou focando mais primeiro na atividade, já explicando o princípio, né? Eu estou usando o método top-down aqui, para depois a gente, né, depois que vocês entenderem o comportamento dele, a gente vai conseguir fazer verificar a teoria, né, os pontos aí importantes, né, da mesma, tá? Então, o Gustavo, na aula passada aí, né, que a gente estava analisando a atividade 1, ele, para passar num processo seletivo, né, para concorrer, né, na verdade, passar é consequência. Para ele concorrer, ele fez um circuito, uma simulação no fluidicínio pneumático, né, do... Só um minuto, gente. Ah, não, eu achei que tinha caído aqui. E, e agora ele passou, tá? Ele entrou na Ingetec e, né, vamos pegar o contexto aqui, né? Ele entrou, foi contratado, né? Ele conseguiu provar que ele obteve os conhecimentos, né, que ele conhece sobre a área de pneumática, né? No caso foi um teste só de pneumática, né? Mas ele mexe com os dois aí. Então, era o que se esperava de um profissional
Não que ele passasse, né? Porque é aquela história, né? Você tem, às vezes, uma vaga ou poucas vagas e, é, e vários concorrentes, né? Obviamente, todos, é o que se espera, né? Todos que estão pleiteando a vaga, eles têm, né, na média, o mesmo conhecimento. Entra o que melhor se sobressair, tá? Então, ele provou, entrou para a Ingetec para trabalhar no setor de manutenção de máquinas, né, injeção de plástico. Apesar da atividade designada ter sido básica, ela é fundamental para o técnico em eletrotécnica, né? José Edson ficou muito satisfeito com o diagrama elaborado por Gustavo, pela sua organização e rapidez, tendo muito a contribuir com os interesses da empresa. Então, José Edson já gostou da proatividade. Isso é o que uma empresa busca sempre, tá, pessoal? Então, no primeiro dia, Gustavo foi chamado por José, engenheiro mecânico, responsável pela área de manutenção da fábrica, né, para mostrar os esquemas e diagramas das máquinas para que ele se familiarizasse, né, com o funcionamento dos equipamentos dessa fábrica. Então, os equipamentos da Ingetec foram considerados antigos em relação às normas de segurança atuais, necessitando de atualização, né, melhoria. Por isso, seus sistemas elétricos, eletropneumáticos, eletrohidráulicos das máquinas da empresa precisam sofrer um processo de modernização. Então, né, com isso em mente, José Edson designou a primeira atividade para Gustavo, elaborar acionamentos eletrohidráulicos utilizando o fluidisim, hidráulica, né? Atendendo os critérios de funcionamento e segurança solicitados. Então, atividade 2, elaborar acionamentos eletrohidráulicos, tá? Utilizando o software fluidisim, atendendo os critérios de funcionamento e segurança solicitados. Então, um exemplo aqui, né, de equipamento de essa injetora aqui, ó, de plástico, tá? Essa injetora dá o devido crédito ao professor Fernandes, né? Então, ó, você tem um plástico em grão, ele passa por uma resistência, vai ser derretido, chega aqui, ó, numa matriz, tá? Tá vendo que a matriz, quando tá fechada, ó, ela tem exatamente a forma aqui, né? Que é uma vasilha plástica, ou poderia ser qualquer outro insumo. Inclusive, tá vendo essa partezinha aqui, ó? Eu não sei se eu comentei na aula passada, acho que eu não mostrei essa. Vocês desculpa, gente, às vezes se eu repetir aqui algum assunto, porque eu estou ministrando essa teoria para várias turmas, né? E nessas turmas estão, às vezes, uma turma está uma aula na frente, outra está na aula atrás, tá? Aí, às vezes, pode ser que o comentário eu já tinha feito aqui. Mas vocês já perceberam que no plástico tem aquela bolinha aqui, né? Bem no meio, aquela parte aqui o sinal da injeção aqui, ó, na hora que você vem na forma aqui. Esses sistemas são extremamente usados aí, né? Fábrica de shampoo, vasilhas em geral para alimento, né? Ou embalagens, né? PET também. Aí no caso da PET, se não me falha a memória, você injeta ali o plástico e aí esse plástico ele tem um bico dosador parecido com esse bico aqui. E daí injeta ar dentro, aí ele expande, ele toma a forma aqui da matriz aqui e aí, né, um pouco diferente desse. Daqui literalmente ele vai tomar a forma, né, dessa matriz aqui da forma nesse sistema, tá? Então, já coloquei aqui, ó, festo hidráulica, tá? Às vezes ele abre assim, ó, já com. Eu vou abrir aqui um desenho para gente,
para ficar mais fácil aqui da gente, né, poder manipular ele aqui. Daí, ó, em sistemas para elevar a carga, né? Elevador pneumático, guindalto hidráulico, deixa eu ver o que mais, cesto aéreo. Pois eu posso mostrar para vocês um exemplo aí, ó. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Quer ver, ó? Guindalto. Só para não ficar assim. Pegar aqui para vocês verem. Ó, que são exemplos aqui de guindalto hidráulico, né? Com o sistema aqui. Esse, os mais antigos, ele ficava do lado de fora aqui do caminhão, tá? Vou pegar um antigo aqui. Os controles, ó, ficam bem aqui. Os mais novos, tipo esse modelo aqui, ó, ele tem, e também da concessionária de energia, a equipe de linha viva, ela tem deixa eu pôr aqui, taxa hidráulico, cesto aéreo. Ó, isso aqui não é cesto aéreo, não, chama cesto suspenso, mas do mesmo jeito ele é colocado aqui num guindalto, ó. Esse que tem essa gaiolinha é o cesto suspenso. Esse daqui, ó, poderia considerar como cesto suspenso, cesto acoplado, melhor dizendo. Então a gente tem exemplos aqui, ó, de sistemas hidráulicos. Ó, esse é um de linha viva aqui, ó, esse de cá aqui. Então esse tipo de sistema aqui é muito utilizado, ó, na concessionária de energia aqui, ó, para dar manutenção, né, na rede elétrica. Então, o guindalto hidráulico ele pode ser utilizado para essa finalidade, tá? Então, nesse caso, a gente vai usar um cilindro com retorno aqui, ó, duplo retorno. Não esqueça, ó, você vem aqui em insertar, né, seria inserir aqui, ó, componente de texto. Deixa eu colocar mais próximo aqui. Então, ó, deixa eu ver. Você vem aqui, dá Enter aqui. Aí você já pode vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá vendo? Atividade 2. Identifica a atividade. Na verdade, é melhor pôr assim, ó. Identifica você, né, que é a sua atividade. Aqui é atividade 2. E o outro aqui, ó, é atividade 2, montagem 1. Então, a gente já tem aqui já o cilindro hidráulico, a válvula. Tem dois tipos de grupo motriz. Você pega esse aqui, igual do pneumático, ou você pega esse do hidráulico, tá? Na verdade, são duas formas. No outro também do pneumática,
tem um grupo motriz desse daqui, tá? Eu vou escolher esse, que é o que eles estão usando aqui no exemplo, tá? Agora, vamos atrás de uma válvula aqui, ó. É uma válvula 4. Lembra que o 4 é sempre a quantidade de vias, tá vendo a quantidade de seta aqui, ó? E de bloqueio, ó, tem dois bloqueios em cima, dois bloqueios embaixo. Na verdade, é dois bloqueios em cima e uma circulação por baixo. O que que é a circulação? Ele vai manter o fluido hidráulico literalmente circulando. Essa é 4, né? Vamos achar que um 4N vias. Agora vamos dar uma modificada nisso aqui, ó. Clica duas vezes. A entrada a gente vai colocar exatamente igual esse desenho aqui, ó. A outra, a terceira via, né? Terceira via não, terceira posição. A gente pega, ó, esse que tem a cruz. A via aqui em cruz, né? Pelo menos relação, ele já virou um 4, 3 vias, né? Com a entrada da alimentação do circuito hidráulico por aqui, ó. O circuito hidráulico, né, o grupo motriz, ele vai estar alimentando essa válvula e esse fluido vai estar passando por ali, enquanto ele não for acionado. Ele vai se manter pressurizado. A desvantagem, não, a vantagem, vamos falar logo da vantagem. A vantagem do sistema hidráulico é que você consegue imprimir muita força, tá? Com, por exemplo, usa o princípio de Pascal, né? Você, né, com a alavanca ali, você faz um movimento pequeno aqui, né? Um movimento com pouca força na alavanca e lá em cima, lá no cesto aéreo, né? Vamos, deixa eu só, vamos terminar aqui só de, eu pego e faço o comentário aqui, ó. Você vem aqui com retorno por mola, né? Esse moile aqui é em espanhol. Do outro lado também retorno. Um lado vai ser, por exemplo, para subir, né? Então, a alavanca aqui para subir. O esforço seria o manual, tá? Na hora que você aceita aqui, ó, ela se transforma na, na 4, 3 vias, né? Na válvula centro tandem. Centro porque ela aqui no centro dela mesma, como se fosse uma de uma chave de três posição, ela ela tem, isso aqui seria o neutro, tá? O neutro do circuito hidráulico. Vamos só clicar e arrastar aqui, né? Tá faltando mais alguma coisa? Eu sei que se eu não mostrar aqui, vai ficar meio alienígena. Deixa eu só ir aqui na apresentação do hidráulico. Ó, isso aqui é o grupo motriz, tá? É o grupo motriz. E você tá vendo aqui, ó, tem uma janela aqui de visualização. E você tá vendo aqui, ó, bem pequenininho aqui, isso seria o dreno. Aí você tem que tampar o dreno, ó. Você dá dois cliques e aí você põe aqui, ó, tapão cego, né? Quer dizer, uma tampa cega nada mais é do que a tampa do dreno, ou seja, uma rolha. Aí agora, ó, ele ficou bem semelhante, né? Bem semelhante a. Não ficou com o nome aqui, não, né? Você podia até. Ó, você pode pôr TS, né? O S minúsculo. Olha, dei o nome aqui. E é a T, né? Dá dois cliques. É o P, ó. Agora tá assim, tá idêntico ao desenho. Vamos salvar. Aí é aquela história. Vai lá para a pasta padrão, lá no Drive C, né?
Vou deixar na área de trabalho aqui, ó. Vou aqui, ATV2 Catalão, né? Aqui, ó, Pires do Rio. Beleza. Agora, se a gente pôr para simular, como eu tampei aqui, ó, se eu não tivesse tampado, ele tinha dado um erro. Então, ó, eu consigo fazer, né, a manipulação dele aqui, ó, do circuito. Vou até pegar aqui copiar a imagem aqui. Para a gente ter uma noção aqui. Então, esse exemplo, ó, que aí ele vai movendo, ó, bem devagarzinho aqui a alavanca, né? Vai mostrando o manômetro a pressão. A pressão gira parado é de 0,65 Pascal, tá? E é mesmo só a pressão que está fluindo aqui, ele está fazendo um esforço. Na hora que ele aperta aqui que ele vai, ó, ele fica mais ou menos 4,93, ó. Quando ele tenta esforçar, mas o pistão chegou no seu limite, é igual aquela história. Você empurra seu braço até quando chega aqui, né? Não tem como você avançar, só se você pôr seu corpo para frente aqui. Então, tá vendo que a pressão ela vai no máximo, que é o 60 aí, tá? Para retornar, ó, 14,51 até ele extrapolar. Beleza. Primeira montagem, entenderam aqui, ó. Eu peguei esse aqui como exemplo, esse desenho aqui. Ó, em processo envolvendo máquina injetora, pode surgir oportunidade de melhoria, né? E um bom exemplo é a máquina que faz injeção de peças de ventilador de hélice. Então, deixa eu ver se eu encontro uma aqui na internet, que fica aquela coisa, às vezes, assim, que máquina é essa? Nunca vi, né, professor? Pelo que ele está falando aqui, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, ó. Então, ó, para produzir essa hélice aqui, tá? É uma máquina semelhante àquela que eu mostrei, né? Injeta o plástico, tá? E para reduzir o custo, ó, é possível substituir o parafuso. Aí seria o parafuso central aqui, tá? Ó, esse daqui tá boa, ó, essa matriz aqui, ó. Esse é uma matriz de ventilador.
Gostei, achei interessante, ó. A gente tem a matriz aqui, ó. Tem a matriz, ó, que vai prensar, vai produzir a hélice. Ah, gostei desse aqui, ó. Deixa eu ver se dá para. Só ver se eu consigo aqui. Você tá vendo aqui, ó, essa parte aqui de plástico? É porque tá cheio de propaganda aqui, ó. Estão vendo esse molde aqui de plástico? Ele tem uma rosca, tá? Aí tá vendo que o molde aqui, ó, ele é formado, ó, vira ele para, né? Essa parte aqui que tá no fundo fica aqui, ó, tá vendo as ranhuras aqui, né? Isso aqui é da parte da frente do ventilador. Gostei aqui dessa. Então, essa máquina aqui é para fazer justamente isso, ó. Ela vai ficar girando aqui e vai fazer essa rosca que ela já fica integrada na hélice de plástico, entendeu? Ela já fica integrada. É porque eu não encontrei aqui um. Mas só esses dois desenhos aí já foi muito interessante. Ó, isso que mostra a máquina. Injeção de lâminas aqui, ó. É muito interessante isso, pessoal. Aí o que que a gente vai fazer agora, tá? Vamos transformar aqui a montagem 2, tá? Quando vocês copiar e colar assim, ó, usa o teclado, e aí você consegue mover ele, o conjunto inteiro. Porque se você colar ele e passar o mouse em cima e clicar em algo, ele perde toda a conexão aqui entre as peças. Que são exemplos, tá? Então, ó, que poderia ser uma injetora que faz essa hélice aqui, né? E junto, ó, tá vendo esse motor? Deixa eu tirar aqui o pistão, que não vai precisar dele. É, conjunto motriz é o mesmo, a gente só tem que modificar, ó, tirar o mecânico. Você deixa ele em branco, ó, eles vêm lá que é a válvula solenoide aqui, ó. Deixa em branco, tá? Aí ele transformou na válvula tandem, só que agora ela é controlada por eletricidade, né? Por uma bobina. E aí a gente precisa do hidromotor, ó. Esse que é medidor caudal, não é? Ó, o hidromotor aqui, ó. É ele que vai ficar girando para formar a rosca do molde plástico, entendeu? Você clica com direita aqui, ó, coloca girar, põe 90 graus e aí ele ficou igualzinho, ó, tá no desenho. Você vem aqui, interliga, só dá uma arrumadinha aqui, ó, para não ficar atrapalhando aqui
Vai salvando, viu? Depois que você monta a primeira vez. O que que tem mais de específico aqui? Ele deu nome aqui, ó. A válvula solenoide 1, tá? Ó, quando você vem bem nessa bolinha aqui, ó, clica duas vezes. E aí você vai dar nome, VS1, tá? Se foi tudo em maiúsculo, você coloca tudo em maiúsculo. Ó, vendo o outro aqui, ó. VS2, aí depende da nomenclatura que você deu. Mas para quê, professor? Para que que precisa, né, desse controle? Vou até colocar as eletro. Pô, cara, agora vai aparecer aqui. Vai. Aperta Shift aqui, ó. Então, ó, vamos montar o comando elétrico, tá? Que ele pode ser acionado manualmente, né? O normal, né? Ele ser acionado manualmente, mas você pode integrar ele, né? Pondo em paralelo os botões aqui, ó, igual tá aqui, ó. A válvula solenoide, ela tá ligada ao selo do contator. Vamos achar aqui, ó, que a gente precisa aqui para fazer os elementos de partida aqui, ó. A gente precisa de contato auxiliar, a gente precisa de um botão normal fechado para desligar o circuito. A gente precisa de o normal aberto para ligar esse circuito. A gente precisa de contator, né? Que é esse relé. Ah, não, esse aqui é relé de tempo, eu acho. É, relé de tempo, ele tem esse quadradinho aqui. A gente precisa de um relé normal, de um contator aqui. Aqui, ó. Ok. É, então, ó, aqui, ó. Aqui, esse primeiro botão aqui. Opa. Você dá o nome aí de S0, né? Esse aqui você dá o nome de S1. O contato auxiliar, né, do contator e do relé vai ser o C1. Opa. É só a gente copiar aqui, ó. A gente saber que ele vai comunicar com o contator e tá faltando a válvula solenoide aqui, ó. Vamos procurar, vamos achar danada. Válvulas de fechamento, não. Você, garota. Aqui, ó. Inglês, né? S1, dá o mesmo nome que você deu aqui para válvula física, tá? Porque senão vai dar BO. Só alinhar aqui que aí vai ficar mais fácil. Ó, clica, espera aparecer a setinha, tá? Aqui, ó, você vai copiar essa válvula. Essa válvula não, desculpa. Esse contato auxiliar.
Tá justamente aqui, ó. Interliga aqui. Interligou. Faz o selo, né? Faz o selo aqui também. Interliga na referência de 0. Fica bem tranquilo, né? Pronto. Salva. Estão com os mesmos nomes, né? Vamos testar aqui só para garantir. Isso, ó, tá girando, né? Tá girando sentido horário aqui. Desligou, beleza. Agora dá para a gente fazer o outro comando. Que é S4, por algum motivo aqui. Eu colocaria S1, né? Ah, mas S1 é esse, né? S0, S1. Então eu colocaria S2. Depois S4 e depois S3 aqui, né? Contador é o 2, tá? E se for seguir a sequência numérica, o normal era 2, né? 2 e 3, né? Que, ó, senão vai dar conflito. A válvula solenoide também, tá? Porque você usa duas válvulas solenoides, um para girar no sentido horário e outro para girar no sentido anti-horário. Vai salvando. Salva. Agora vamos ver se vai dar certo. Pessoal, não vai dar certo, não. Por quê? Porque, ué, que pessimismo é esse? Não, é porque você esqueceu de ligar na referência do positivo aí. É mesmo. Valeu. Agora vai, né? Tá tudo com o mesmo nome, né? Aqui, ó. Uma curiosidade, pessoal. Você poderia ligar, em vez de eu falo paralelo aqui, ó. Você poderia colocar outra ligação aqui em paralelo, né? Puxar mais aqui, né? E tá separado, você poderia ter colocado aqui, ó, junto a válvula solenoide aqui, tá? É porque você poderia ter usado o mesmo borne aqui, ó. Saído daqui, ó. E feito uma emenda aí, um nó, tá? Quando é elétrico, até que não dá problema, não, porque essa parte é elétrica. Mas se ele é hidráulico, se ele é pneumático, aí dá BO, dá problema. Por quê? Porque aí o. Ai, professor, mas o senhor mesmo não falou que o circuito elétrico ele tem fuga de corrente, né? Então, dá basicamente a mesma coisa que fuga de fluidos, né? Fluido hidráulico, fluido pneumático. É porque o elétrico, o vazamento, ele seria bem menos efetivo, ocorre, tá? Se você parte né, ou pelo menos danifica um cabo elétrico, a única coisa que vai limitar é porque se você parte, né, um pedaço, uma seção dele ali, ele continua funcionando, né? Vamos dizer assim, normal. O problema é que a corrente elétrica ela vai aumentar naquele ponto ali. Aí o que que vai fazer? Vai aquecer aquele condutor, aquecendo o condutor, né? Pode haver o derretimento e aí o fio parte.
Se fosse um sistema pneumático, ele iria perder potência na hora. Ele ia ficar, né, soprando ali, né? É porque eu não sou igual tem um professor aqui que ele faz a sonoplastia, né? Ele é bom demais nessa parte aí, né? Aí fica o ar vazando ali. Se fosse hidráulico, do mesmo jeito. O óleo é um fluido ar, né? E um fluido tipo um óleo, ele é mais evidente da gente perceber e ele impacta mais, né? Tanto o ar já ia perder potência na hora, né? Na hora que fura ali o, é, ou arrebenta um pedaço ali da mangueira, né? Inclusive, lá no laboratório, esse dia eu fui dar uma aula inaugural, tá? E o professor mostrando lá no laboratório. E aí ele foi justamente demonstrar o circuito hidráulico, no pneumático. E aí ele estava ressecado a ponta da mangueira lá, né? Aí na hora que ele ligou o compressor, o trem, né? Já saiu ali, porque ele estava como ele estava ressecado, ele estava com pouca elasticidade e justamente ali na conexão, né? Na hora que o ar veio com força, energia, ela iria aquecer, né? Ou ela não seria assim, vamos dizer assim, igual o ar ou um fluido que ele vai impregnar. A energia elétrica já são subpartículas, né? Deixa eu ver o que mais. O que que a gente pode falar mais aqui? A testar, né, professor? Bora testar? Deixa eu salvar aqui. A gente só testou aqui o conceito para ver se ia dar certo, né? Eu já tinha testado aqui, ó, tá vendo? A válvula solenoide, ela vai fazer esse desenho aqui, ó, ela vai girar esse o hidromotor aqui, tá? O hidromotor aí vai girar aqui, ó, e vai fazer essa rosca que fica bem aqui no meio. Porque essa tampinha aqui, ó, você pode pegar essa tampa e aproveitar, porque o ventilador não tem o eixo. Aí nesse eixo você põe a hélice, né? Aqui tá a hélice, né? E tem aqui o eixo. Deixa eu ver qual cor que tá aqui para ficar mais evidente. Aí aqui, ó, quase não dá para ver aqui o buraco aqui, ó. Mas esse eixo, ele vai passar por esse buraco aqui. E aí o eixo, ele é metálico, ele já tem as ranhuras que representa a ranhura da rosca. E aí você poderia colocar ele aqui, né? E ele fica com a ponta aqui para frente e dependendo aí do liquidificador, ó, foi bom. Do ventilador aí, você coloca uma porca aqui para travar, né? E aí antigamente você colocaria a porca aqui, ó, uma porca sextavada, coloca ela aqui, aí fica só a ponta dela. E antes o pessoal fazia aquele bico lá onde você coloca a marca do ventilador, né? Arno, por exemplo. E ele é só mesmo um calço para essa porca aqui. Então, é uma peça de plástico, né? Uma peça de plástico aqui decorativa e também para tampar essa parte mecânica aqui. Aí ela tem o desenho da porca, você coloca só sobrepor por cima. Esses eram os anteriores aí. Agora o novo, você vai aproveitar esse hidromotor aqui, ó, para ele na própria peça, né, na hora que tiver nessa forma aqui, ó, ele já faz a rosca, tá? E também ele vai fazer uma peça, né, uma peça de plástico e vai ser, né, na hora da injeção, ela vai ser injetada com o perfil da rosca aqui, tá? Então, esse hidromotor é que ele vai fazer isso na hora da injeção. Vou acionar o outro aqui, ó. Aqui ele ficaria negativo, né? Ficaria parado. Vou desligar aqui.
Então, o que que eu poderia fazer aqui? Eu poderia paralelo aqui, ó, deixa eu até ligar o quadro branco. Então, ó, eu poderia vir aqui, ó, ou o contato auxiliar aqui, né? Sei lá, o contato auxiliar 3. E aqui, ó, em vez de eu ligar com a válvula solenoide, porque esse aqui, ó, com o relé, que é o contator aqui, isso aqui é para energizar. O primeiro aqui é para, né, alimentação elétrica, tá? O segundo é para comando. Esse aqui, a válvula, a VS2, né? A válvula solenoide 2 é comando. Daí eu poderia fazer o quê, ó? Fazer a interligação com um CLP aqui, ó. Aí já o CLP também é um elemento de máquina, né? É um elemento de comando, um elemento de controle, né? Não só comando, mas controle. Na verdade, ele é mais controle do que comando, né? Quando a gente fala controle, porque ele tem uma programação, né? Seja um circuito digital, que é a forma mais simplista de programar, né? É montar circuitos digitais, né? Circuito somador, circuito integrador, tem vários tipos de lógica aí, conforme a lógica booleana, tá? É, faz chama tabela da verdade, tá? Quando você faz um circuito digital, você vai gerar a partir desse comando digital ali, a chamada tabela da verdade. E aí a tabela da verdade com todas as possíveis respostas para aquele cálculo lógico, né? É chamado de cálculo lógico. Você consegue elaborar o circuito digital, tá? Então, poderia interligar o CLP, né? O que provavelmente numa fábrica, numa empresa, isso já ocorre, né? E aí esse CLP vai comandar, né? O giro vai comandar e também acionar, né? Em função da programação dele. Então, ele controla, né? Ele controla e comanda os acionamentos aqui, no caso, a válvula solenoide 1 e a válvula solenoide 2. Então, aqui seria redundância, né, de acionamento. Não só de acionamento, mas de controle, né? O controle por um operador humano, né, no próprio painel ali, e através da válvula, da eletroválvula aqui, né, a eletrohidráulica, e também através de um controlador lógico programável aí, né? Você executa o cálculo lógico ali, faz o circuito lógico, daí ele faz as entradas e as saídas que você deseja, beleza? Então é isso, pessoal. Tranquilo? Ó, aí já vou deixar renderizando aqui para disponibilizar para vocês, tá? E aí, próxima aula que a gente vai entrar mais na teoria, né? Pegando esses exemplos que a gente já fez, da atividade que a gente já fez. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula. Vou parando aqui a gravação.